esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra do testigo e do Senhor da conhece. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Meus amados, nós vivemos dias em que as pessoas sofrem com solidão, ansiedade, medo, isolamento. Nós tivemos uma prova bastante realista e próxima de nós nos últimos anos dessa realidade. Mas a verdade é que individualmente as pessoas passam por isso, por esse isolamento, por essa solidão. São sentimentos que são bastante presentes na vida das pessoas nos nossos dias. Tanto é que as pessoas sentem a necessidade de mostrar, de expor suas vidas nas redes sociais, por exemplo. Mas, enquanto elas estão expondo as suas vidas nas redes sociais, há dentro delas um vazio tremendo. E essas pessoas muitas vezes não se dão conta de que esse vazio só pode ser preenchido pelo Deus onisciente e onipotente que o salmista nos apresenta aqui. O Senhor que conhece os nossos corações, que sonda os nossos corações, as nossas mentes, aquele que viu a nós sendo formados no ventre das nossas mães. Então, é esse Deus que pode preencher esse vazio, que pode sanar essa solidão, que pode nos fazer companhia nos dias de angústia e de dificuldade. E essa é uma condição que muitas vezes também atinge a nós cristãos, a nós crentes. Mas mesmo assim, nós temos que buscar no Senhor e na sua palavra o conforto necessário para espantar o medo, para espantar a angústia, a solidão, e sabendo que esse Deus é o nosso companheiro e nosso amigo fiel. Então nós devemos buscar no Senhor, porque é Ele que está conosco todos os dias, assim como nos é apresentado na sua palavra. Então nós devemos buscar no Senhor e na sua palavra o conforto necessário. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor com cânticos espirituais. Eu passo a palavra ao nosso irmão André.
Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? Não vos dou como o mundo a dar. Nós iremos cantar: a paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Ó, quão precioso amigo ele é, salvou-me da perdição, tirando as trevas e culpas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Para terminar, nós iremos cantar agora: sou feliz com Cristo no meu coração. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Ah, sou feliz e agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e desta forma agora salvo estou. Ah, sou feliz, e agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Se quer você, amigo, ser como eu feliz, entregue o seu coração, pois qualquer um que quis, Jesus tornou feliz e vive em seu coração. Ah, sou feliz e agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar mais uma vez. Pedir ao Senhor, dessa vez, que ilumine o pastor Fernando, que nos trará o estudo nessa noite. Eu vou pedir ao nosso irmão Everaldo que ore ao Senhor, e logo após a oração o pastor está com a palavra.
Amém. Graças a paz, irmãos. Meus irmãos, eu ia trazer uma reflexão também no Salmo 139. Interessante que ontem nós fomos fazer uma visita na casa do Ellison, né? Fomos visitar a família dele, junto com a equipe de visitas, e nós iríamos trazer um texto e levar a meditação, a reflexão, né, dentro de um pensamento. Aí o diácono Igor fez a abertura, leu outro texto, mas acabou dirigindo a sua aplicação, a mesma aplicação que eu iria fazer. Aí eu mudei. Falei no profeta Ezequiel. E hoje eu iria tratar sobre o Salmo 139. Tem até um versículo aqui no estudo, mas o Anderlan já o fez. Interessante é que nós não combinamos. Eu apenas pedi para que ele viesse hoje e fizesse essa abertura, mas não direcionei quanto ao texto, enfim, como não faço em nenhum momento. E é sempre bom quando isto acontece, porque nos mostra como o Senhor conduz a sua igreja. Então, como nós já fomos edificados pelo Salmo 139, nós não iremos fazer a leitura, iremos adentrar propriamente dito no estudo em si, tá bom? Bom, irmãos, nós estamos então tratando e caminhando por aqueles 3 pressupostos que estão inclusos dentro da teontologia. Os 3 pressupostos são esses aí, né? Nós já vimos algumas vezes, e nós estamos tratando do segundo desses 3. Muitos negam a existência de Deus. Nós já vimos que Deus existe, e nós começamos a tratar na última semana exatamente desta realidade, que muitos negam a existência de Deus. E aí nós vimos na última semana, nós não iremos ver, apenas vou citar, as maneiras como as pessoas negam a existência de Deus. Há aqueles que negam de forma absoluta, simplesmente dizem que Deus não existe. Há aqueles que negam, trazendo falsos conceitos sobre a pessoa de Deus, ou acrescentando algo ao seu ser, ou tirando algo do seu ser. E aí nós vimos que isto também é uma maneira, ou esta também é uma maneira de alguém negar a Deus. E esta é a maneira mais comum, porque tem muitas pessoas que, embora digam assim, eu conheço a Deus, eu creio em Deus, Deus existe, o negam através do pensamento que tem a respeito do Senhor. Então, nesse aspecto, também é uma forma de negar a Deus. Então, nesse sentido, muitas são as pessoas que negam a existência do Senhor. Diminuir algo do seu ser, ou acrescentar algo que está além da revelação, também é uma forma de negá-lo. Hoje nós vamos, dentro desse aspecto, do segundo pressuposto, tratar sobre isto aqui. Provas da existência de Deus. Então veja, como nós vimos no nosso primeiro estudo, a teontologia, ela vai abordar o aspecto dogmático, que é exatamente nos dar ferramentas para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus, nós que cremos nesta verdade, nós que cremos que o Senhor existe, e aí nós vamos então conhecê-lo através destas informações. Nós vamos saber os seus atributos, os seus nomes, o que as suas ações acabam apontando acerca dele. Mas nós vimos também que existe o aspecto da defesa da fé, do chamado aspecto apologético. Então, nesse sentido, nós vamos ver as respostas que nós podemos dar àqueles que negam a existência de Deus. Agora, essas provas, e por isso eu coloquei aí elas entre aspas, não servem para nós, no sentido de que elas vão firmar a nossa fé. Não, nós cremos e assumimos esse pressuposto. Deus existe, porque Ele se revelou em Sua palavra. Servem muito mais como uma maneira de nós conversarmos e respondermos àqueles que porventura negam esta existência. Então perceba, a nossa crença em Deus não depende dessas provas. Por isso, coloquei entre aspas. A nossa crença não depende dessas provas. As provas são importantes? São, mas não para que nós venhamos a crer, porque nós devemos crer assumindo esta verdade a priori. Deus existe. Dentro do material que eu estava pesquisando, um autor até trouxe uma frase interessante. Ele disse assim, deve ser algo muito triste, parafraseando aqui a ideia dele, deve ser algo muito triste alguém primeiro ter que provar a existência de um Deus para depois fazer a oração a Ele. Não é o nosso caso. Nós não estamos
Nós não vamos utilizar isto aqui para fazer com que você que já crê possa dizer assim, olha, eu creio porque tem esses argumentos. Você deve crer porque Deus se revelou em sua palavra. Assuma isso como verdade, mas são importantes para que nós possamos lidar com aqueles que negam a existência de Deus. Muito embora também, em algum sentido, tais provas também são limitadas. Por quê? Porque elas também sofrem o contra-argumento. Mas são importantes porque encaminham e geram e suscitam um debate, suscitam uma discussão, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, pode aplicar no coração desta pessoa estas verdades, para que ela possa então professar pela fé que crê na existência de Deus. Tá bom? Então, antes da gente começar a ver estas provas, eu vou aqui trazer uma longa citação do Bavinck, onde ele vai deixar isso claro. O que eu falei há pouco, o que eu estou falando, ele vai deixar isso claro aqui para nós. E é assim que devemos assumir estas provas, que em alguns autores vão chamar de argumentos, argumentos da existência de Deus. Eles tiram o nome provas e vão utilizar argumentos, porque eles dizem o seguinte, Deus não precisa provar a sua existência, tá bom? Então vai dizer assim, o Bavinck, as assim chamadas provas podem dar mais clareza e lucidez, mas de maneira nenhuma são o fundamento final sobre o qual nossa certeza a respeito da existência de Deus está finalmente baseada. Então é isso. Eu devo crer pela fé. Eu devo crer pela revelação que ele fez em sua palavra, pela revelação que ele aponta na natureza. Eu não preciso desses argumentos para me sustentar neles, como sendo a prova final da minha crença. Essa certeza só é determinada pela fé. Isto é, a espontaneidade com a qual nossa consciência dá testemunho da existência de Deus, que se impõe sobre nós de todas as direções. As provas, como provas, não são o fundamento, mas o produto da fé. Então nós colocamos essas provas em seus devidos lugares. Nós não temos essas provas como sendo o fundamento. O fundamento é a própria revelação. E pela fé nós assumimos a priori, Deus existe. Deus é necessário. Deus se revelou. Mesmo que nós não trouxéssemos nenhuma dessas provas, nenhum desses argumentos que nós iremos tratar, ainda assim, Deus existe. Tá bom? Mas no aspecto de tentar lidar com aquele que nega, no aspecto apologético, elas são importantes para trazer luz a tais indivíduos, mas se não for o Senhor, dando-lhes a fé, eles nunca chegarão a crer. Tá bom? Então vamos para os argumentos. Então, como eu falei, alguns autores trabalham com termos provas, outros com argumentos. Eu vou trabalhar agora com argumentos. Tá bom? Eu entendo que seja melhor para a gente entender como lidar com isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. O primeiro dos argumentos é o chamado... Antes disso, tem outra citação aí do Alistair McGrath acerca da fé. Como nós falamos há pouco, o Bavinck fala acerca da fé e o Alistair McGrath fala assim acerca da fé. Fé significa aceitação. Ter fé é crer que determinadas coisas são verdadeiras. Creio em Deus significa acredito que existe um Deus ou, em minha opinião, Deus existe. A fé assente na existência de Deus, confirma a crença na existência de Deus. Então, o Bavinck falou acerca da necessidade da fé, que está fundamentada na fé, e aqui nós trouxemos esse complemento. O Alistair McGrath, ele está nesse livro tratando sobre o credo apostólico. E aí a parte quando ele fala acerca do creio em Deus Pai. Ele fala isso. Creio em Deus significa acredito que existe um Deus, ou em minha opinião, Deus existe. Porque a fé assente na existência de Deus, confirma a crença na existência de Deus. Agora sim, vamos para os argumentos, então, que a teologia aponta, direciona, encaminha, para que nós possamos apresentar a existência de Deus. Embora ele não precise desses argumentos, isso fique claro para cada um de nós, tá bom? Então, o primeiro argumento é o argumento ontológico. E o que é isso? Esse argumento considera o caráter inato da ideia de Deus como um fato que não pode ser explicado
a não ser pela existência do Deus que implantou essa ideia na mente humana. Então, qual é esse argumento aqui? Se as pessoas creem em Deus ou tentam negar a existência de Deus, é porque a ideia de Deus já existe na mente delas. Até mesmo do ateu. Nós vamos ir mais para frente, nós vamos ver um autor que vai dizer assim: ninguém nasce ateu. E como nós falamos na última semana, o ateísmo não é fruto de alguma deficiência intelectual, mas é moral. É fruto do coração rebelde contra Deus, e não de uma mente que está carente de manifestações da existência de Deus, porque Deus manifesta, como diz o salmista, no Salmo 19. Tá certo? Mas perceba, o próprio ateu ele vai lutar com o objetivo de negar a existência de um ser. Então, se ele se preocupa com a existência de um ser, essa ideia já está em sua mente. E se essa ideia já está em sua mente, é porque Deus existe. Esse é o argumento ontológico. Tá certo? Por exemplo, você não vê, ou, enfim, eu não estou negando, eu não vou negar a existência, sei lá, de algo que não existe. Então, se eu começo a negar, é porque aquilo existe. Esta é a base do argumento ontológico, tá certo? Muitos vão dizer assim: olha, esse argumento não é suficiente, porque reduz a existência de Deus ao pensamento do homem. Como eu falei, esses argumentos eles não são totais, em perfeição. Não, eles são importantes para adequados momentos, determinadas situações, mas eles não são perfeitos, exaustivos. Por quê? Porque eles também têm sido combatidos. Mas para nós é interessante, para que nós possamos argumentar com alguém que nega a existência de Deus. Então, se você de repente conversa com um ateu que vive negando a existência, ele diz assim: mas por que você se preocupa tanto com alguém que não existe? Como eu trouxe aqui semana passada, um livro chamado O Ateu em Delírio, o autor vai estar contrapondo os argumentos de um ateu muito famoso nos Estados Unidos, um autor chamado Richard Dawkins, que escreveu Deus, um Delírio. E a vida dele todinha é para negar a existência de Deus. Veja, se eu sei que algo não existe, por que eu vou perder tempo negando aquilo? Então, nesse aspecto, o próprio ateu, com essa sua ânsia por negar a existência de Deus, ele está, de alguma forma, mostrando que esse ser existe. Você não vê, por exemplo, a igreja levantando bandeiras para negar a existência de ETs. Não faz parte da nossa pauta. Quem quer crer, creia. Por quê? Porque nós assumimos como um pressuposto que não existe ETs. Você não vê livros sendo escritos, você não vê tratados teológicos. Por quê? Porque simplesmente não faz parte da área de atuação da igreja, porque é um assunto irrelevante, porque não tem significado algum, porque nós não cremos e assumimos esta posição. E entendemos que Deus criou todo o universo, mas que a vida Ele colocou aqui na terra. Criados à sua imagem e semelhança, somente o ser humano. Seu filho se tornou um de nós e veio para esta terra. Então, isso, quando alguém vem conversar sobre seres de outros planetas, enfim, simplesmente digo: não creio, ponto final. Eu não vou tentar escrever um tratado para negar. Se eu faço isso, segundo o argumento ontológico aplicado para o pensamento sobre Deus, existe uma ideia inata da existência deste ser. E isso se manifesta a partir disso, tanto daqueles que creem, quanto daqueles que estão insistindo em negar a sua existência. Então, para alguns, o que o ateu está fazendo é simplesmente comprovar a existência de Deus. Por quê? Porque ele está negando este ser, que se não existisse, ele não iria perder tempo para negá-lo. Deu para entender? Então, quando a gente olha para o ateísmo dessa maneira, aí nós chegamos àquela conclusão que nós falamos semana passada. É fruto da rebelião do homem, antes do que qualquer outra coisa. Tá? Então, esse é o argumento
ontológico considera o caráter inato, ou seja, que é existente, da ideia de Deus como um fato que não pode ser explicado, a não ser pela existência do Deus que implantou essa ideia na mente humana. Chegar em qualquer povo, tribo, nação, mesmo aquelas que nunca tiveram contato com o mundo chamado civilizado, a ideia de Deus vai estar lá. Nós vamos ver isso mais para frente, até como Calvino vai denominar isso. Então, nesse aspecto, o argumento cosmológico se apoia e diz, olha aí, esse é um argumento que nós podemos utilizar para mostrar a existência de Deus. Tá? Os irmãos quiserem ir perguntando, fiquem à vontade, tá bom? Argumento ontológico, melhor dizendo. Agora sim, o argumento cosmológico. O que é que diz o argumento cosmológico? Cada coisa existente no mundo tem que ter uma causa adequada. Sendo assim, o universo também tem que ter uma causa adequada. Isto é, uma causa indefinidamente grande. Então, se cada coisa que existe tem uma causa adequada, o universo também tem que ter uma causa adequada. E esta causa tem que ser indefinidamente grande. Por quê? Visto a imensidão do universo. Aí, dentro desse argumento cosmológico é Deus. Deus é a causa para que o universo exista. Quem é a causa para que esse microfone exista? O homem, né? O homem. Quem é a causa para que um ninho esteja numa árvore e você passe e vê ali aquele ninho cheio de galhos entrelaçados e aquele ninho perfeito? Qual é a causa daquilo ali? Em primeira instância, qual é a causa? O passarinho. Então veja, tudo tem uma causa adequada. Microfone, o homem, o ninho, o passarinho. Aquela casa de barro lá, bem bonitinha. Passarinho. Olhando para o universo, qual é a causa adequada? É o ser humano? É adequado pensar que foi o ser humano que criou? Não. Por quê? Porque nós estamos inseridos no contexto. Nós fazemos parte do todo. Nós estamos inseridos, nós não estamos sobre. São os animais? Não. Então tem que ser alguém superior a esse próprio universo, para que possa ter gerado isso. Isso, superior e anterior. Então perceba, aí muitos vão dar muitas respostas. Aí o argumento cosmológico diz assim, Deus. Olha aí, foi Deus quem criou. Ah, pastor, mas alguém vai dizer assim, a matéria é eterna. Alguém vai dizer, inclusive, que a matéria foi que deu origem aos deuses. Por exemplo, os egípcios criam que as águas deram origem aos deuses. Então, perceba, a matéria anterior aos próprios deuses que eles criam. Por isso, como eu falei semana passada, alguns estudiosos entendem que quando Deus foi, cada uma das pragas, das 10 pragas, Deus estava humilhando uma divindade. Então, quando Deus toca nas águas e transforma em sangue, Ele está humilhando esses que entendiam que o rio, por exemplo, era um Deus. Então, veja, na concepção deles, a matéria foi que deu origem às suas divindades. Então, algumas pessoas vão entender assim, vão dizer, não, o universo surgiu por si só. A matéria é tudo que existe. Eu citei o Richard Dawkins, outro ateu muito famoso é o Carl Sagan. Ele vai dizer o seguinte, a matéria é tudo que há. Só existe matéria, não existe mais nada, só existe a matéria. Então, a matéria é. Então, tudo que está aí foi a matéria que deu origem. E quem deu origem à matéria? A própria matéria. Faz sentido? Não faz. Mas para eles, faz sentido. Mas nós olhamos e dizemos, olha aí, o universo é uma prova de que um ser muito grande criou. E este ser é Deus. Certo? Antes de passar a palavra para Alisson, tem aqui uma frase do Tomás de Aquino. Ele vai dizer assim, de uma série de causas que não pode ser infinita, ela deduz uma primeira causa eficiente. O que é que ele está dizendo? Isso que nós estamos vendo e que nós percebemos, e que não pode ser infinito, ou seja, a matéria não pode ser infinita, ela deduz uma primeira causa eficiente. Então, antes disto existir, existia alguém, existia um ser que trouxe isso à existência.
Esse é o argumento cosmológico. Vamos abrir aí em Isaías, capítulo 40, versículo 26. Olha como está escrito. Vou pedir para Diego fazer a leitura. Isaías 40, 26. Levantai altos olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então veja, a palavra do Senhor apresenta para nós esse pressuposto. Tudo que existe, existe porque Deus criou. Nós já falamos isso da importância de Gênesis 1:1 para o nosso entendimento da existência de Deus. E aqui nós estamos vendo em outro texto, e nós podemos ver em outros textos ao longo de toda a Escritura essa atuação do Senhor em criar e sustentar todas as coisas. Então, diante da imensidão do universo, os autores bíblicos dizem, foi Deus quem criou. Deus criou e estabeleceu ordem. Ele existe. Tá? Então, este é o argumento cosmológico. Olha para o cosmo e diz, a causa dele é alguém muito maior. Só pode ser Deus. Alisson. Uhum. Eles vão trabalhar com a... Eles vão trabalhar com o argumento da causalidade. Aconteceu. Poderiam ter acontecido, mas aconteceu. E eles chegam a dizer o seguinte, olha, não se sinta especial. Não se sinta especial. Essa ideia de dizer assim, olha, a Terra está numa inclinação perfeita. Se ela estivesse um pouquinho mais para frente, ou um pouquinho mais para trás, dentro do sistema solar, não iria impossibilitar a vida. Nós observamos isso dizendo assim, olha como Deus cuidou de todas as coisas. De certa forma, olha como Deus foi bom para com o homem, criou um ambiente ideal para que ele pudesse viver, subsistir, enfim. Aí eles dizem assim, não se sinta especial, porque isso aconteceu simplesmente pelo acaso. Então, não tem nenhum aspecto de organização ou de pensamento que quis fazer de fato isso. Isso existiu, como poderia não ter existido. Então, eles vão negar o tempo todo. Veja, o que eu estou dizendo é fruto da rebelião do coração humano. Por isso que é uma questão de fé. Por quê? Porque somente Deus que pode quebrar o coração do homem e fazer que ele possa crer. No mais, ele vai continuar trazendo outros pensamentos, contra-argumentando, desfazendo-se de si próprio, mas tentando sustentar a ideia de que não existe um ser superior, não existe Deus. Tá? Vamos continuar? Outro argumento, irmão, nós já vimos dois então, tá? Ontológico e cosmológico. O outro argumento é o argumento... Eita, eu acabei confundindo aqui os meus arquivos, mas enfim, vou seguir por aqui. Então veja, o Hermes Steinmeier vai dizer, a Bíblia parte do pressuposto da existência de Deus. Aí veja o que o Moisés vai dizer no Salmo 92. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, escreveu Moisés. Deus existe.
Este é o fato pressuposto em toda a narrativa da criação, tá? Então, a Bíblia simplesmente mostra isso, tá? Assume isso como verdade. Esse é o pressuposto de toda a narrativa da criação e do desenvolvimento dessa criação, da providência. Deus existe, tá? Continuando. Vamos agora para o argumento teleológico. O que é que esse argumento vai dizer? Partindo da ordem e da beleza, da harmonia e do propósito observável no mundo, seja em sua inteireza ou nas criaturas particulares, infere a existência de uma causa inteligente. Então veja, eu citei há pouco o ninho lá de um passarinho. Você olha para aquilo ali e diz, rapaz, que coisa bela. E que coisa maravilhosa. Por quê? Um animal irracional vai pegando os galhos e ele vai fazendo a sua própria moradia com um tamanho adequado, com uma forma adequada. Ele não se confunde, ele não erra. Então veja, partindo da ordem da beleza, da harmonia e do propósito observável no mundo, seja em sua inteireza, aí a gente olhando para o universo como um todo, eu citei há pouco a questão da inclinação da Terra, da questão do movimento de rotação, do movimento de translação, da sua influência sobre as marés, a influência das marés para as estações do ano, enfim, seja observando esses aspectos macros, observando os micros, nós podemos olhar e dizer assim, há uma harmonia. Há uma harmonia. Não há um caos estabelecido. Você não vê uma desorganização. Você não vê, por exemplo, os animais, os pássaros voando, de repente, todos caindo no chão porque estão passando fome. Né? Você sai por aqui umas 5 e pouca da tarde, você começa a ver eles na revoada deles, buscando o seu local, eles vão ficar nas árvores. E amanhã de manhã eles vão novamente sair para fazer o seu trabalho, o seu serviço. Há uma harmonia. Lembra lá do cantor popular? Fala acerca do rio que corre para o meio do mar. Riacho do navio, corre para Jeú. O rio para Jeú vai o quê? Desaguar, né? Desaguar no São Francisco. E o rio São Francisco vai bater aonde? No meio do mar. Veja, há uma harmonia. Aquela outra canção, Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal de quê? Que a chuva chega no sertão. Aí ele faz lá um comparativo, né, com as meninas, enfim. Mas perceba, a partir de uma observação, e veja a simplicidade de quem criou essas canções. A partir de uma observação, você vê uma harmonia. Acontece isso este ano, vai acontecer no próximo, vai acontecer no próximo, vai acontecer. Porque como nós já vimos, após o dilúvio, Deus determinou que todas as estações acontecessem e ocorressem. Que tudo seguisse uma ordem. Então esse argumento teológico observa essa ordem existente, essa harmonia existente, bem como a beleza e diz assim, existe uma causa inteligente. Não é o acaso, certo? Aí onde vai entrar agora o Salmo 139. Vamos abrir novamente? Salmo 139, 13 a 15. Essas canções que eu mencionei são um exemplo da graça comum. Né? Tanto da graça comum por alguém, de forma poética, descrever uma relação de natureza, como da graça comum de alguém poder ter essa observação. Poder perceber exatamente isso, a organização, a ordem e a beleza dos fatos. Agora, se essa pessoa vai ser salva e chegar ao conhecimento verdadeiro do Salvador, aí somente com a graça especial, mas aí é um outro assunto. Vamos lá para o Salmo 139, 13 a 15. Esse é um texto que reforça esse argumento teleológico. O que é que diz? Deixa eu ver aqui. Alice.
que é que diz esse texto? Leia para nós. Espera o microfone chegar. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no meio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Pronto, o que é que o salmista está dizendo? Está dizendo, olha, a minha vida foi formada com um propósito. Desde a sua concepção e até o final dela, porque todos os dias já estão escritos, determinados por Deus. Então, tem um propósito. Então, nesse aspecto, é o chamado argumento teleológico, tá bom? Outro argumento, argumento moral. Observa os fenômenos morais que ocorrem na humanidade. Consciência, responsabilidade moral, arrependimento, recompensa e punição. Infere deles a existência de um ser moral que criou e sustenta essa ordem moral no mundo. Então veja, irmãos, o ímpio, ele pode fazer coisas boas. Acabei de falar acerca da graça comum, tá? Então o ímpio pode fazer coisas boas. O ímpio pode ser um bom pai. O ímpio pode ser um bom cidadão. Ele pode ser um cidadão respeitado. Ele pode cumprir com os seus compromissos. Ele é ímpio porque ele não conhece a Deus. E se ele não tiver a Cristo, ele irá padecer no inferno. Mas ele pode ser um cidadão excelente. Um cidadão educado, cortês, agradável. E aí é o perigo, porque muitas pessoas se baseiam nisso para dizer assim, não, mas eu tenho Deus. Porque, olha, eu não faço... Aí começa a dizer o que não faz de errado, né? Eu não faço isso, isso, isso e isso. Em contrapartida, eu faço isso, 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 isso de certo. Então, eu pago minhas contas, eu respeito todo mundo, eu respeito meus pais, enfim. Veja, nós não podemos negar que existe esse nível de moralidade. Então, o argumento moral diz o seguinte, essa moralidade que existe aponta para a existência de uma ordem moral no mundo. Ou seja, existe um referencial que dotou estas pessoas, dotou as pessoas de um modo geral, desse entendimento do que é certo e do que é errado, do que é feio e do que é belo, do que é moral e do que é imoral. E você começa a perceber isso em todas as localidades. Pode variar a questão cultural, mas mesmo dentro de uma cultura distinta da nossa, mesmo ali, onde eles possam fazer algo diferente da nossa cultura, mas lá entre eles ainda vão ter um padrão moral de conduta. Então, por exemplo, no nosso país, na nossa cultura, é errado o homem ter mais de uma esposa. Há culturas onde isso é permitido. Mas se nessa cultura for permitido apenas 5 esposas, vão ser 5. Se passar das 5, é errado. Para nós ter 5 é errado. Na nossa cultura, está errado. Somente uma. Mas na cultura deles, ter 5 é permitido. Mas passou de 5 é errado. Aí a pergunta é, quem foi que deu esse conceito de certo ou errado? Quem é a referência moral? Para que alguém possa dizer assim, isso aqui é feio, isso aqui é bonito. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é bom e isso aqui não presta. Então o argumento moral vai dizer isso, que quando isso ocorre, e isso ocorre sempre na história da humanidade, é porque existe alguém que exerce uma influência moral no mundo. Aí nós apontamos para quê? Para o fato de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança. Ah, pastor, mas se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por que acontecem as coisas erradas? E por que esse homem faz coisas erradas? Porque essa imagem está maculada, não perdida. Nós cremos que o homem continua imagem e semelhança de Deus. Não foi perdida, mas está maculada. Por isso que ela precisa ser restaurada. Só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Então, o argumento moral serve para que nós possamos dizer assim, olha, observa, quem é que deu a esse homem essa noção de certo ou errado? Quem é que deu o assassino mais frio da história
um sentimento de compaixão para com uma de suas vítimas. Em um dado momento, ele teve compaixão com uma de suas vítimas. Ele foi um bom pai. Ele foi um bom marido. Como é isso? Então, a graça comum vai dizer que o homem não é tão ruim quanto poderia. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, a gente já está vivendo no inferno. Não, longe disso. Porque a graça comum impede que o homem seja tão ruim quanto ele poderia ser. Tá? Então, nesse aspecto, irmãos, o argumento moral aponta para essas manifestações de moralidade que todo ser humano apresenta, distinguindo o que é certo e o que é do errado. Isso. É o Salmo 73, né? O Salmo de Asaf. Ele começa a olhar para os ímpios e começa, como ele mesmo diz, ter inveja dos ímpios, porque ele começa a entender que para os ímpios tudo vai bem. Eles não têm preocupações, eles são saudáveis, enfim. Ele começa a falar, começa a olhar para a sua vida, em contrapartida, perceber que ele não tinha esse mesmo nível de existência, de qualidade. Aí ele diz, olha, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim desses pensamentos. E aí depois disso ele começa a falar, já voltando a si, entendendo quem ele era e o que é mais importante. Mas nós não podemos negar, né? Isso que o irmão Everaldo falou, e isso que o argumento moral acaba nos apontando. Tá? Existe. Então, se existe, é porque existe um ser que estabeleceu essa ordem moral no mundo. Existe um padrão de moralidade. Do contrário, cada um fazia o que quisesse fazer e ninguém iria dizer assim, isso está certo ou isso está errado, porque não haveria esse padrão. Tá bom? Isso, irmãos, é muito prático. Por exemplo, vocês sabem, né, o que é linguagem neutra, né? Tá na moda aí, né, linguagem neutra, né, que a linguagem não pode ter gênero. Então, você não pode falar em O, em A, você tem que falar em E, entre outras maneiras. Então, não existe menino e menina, existe menine, e por aí vai. Aí alguém pode dizer assim, isso aí está confrontando a língua portuguesa. Sim, é um confronto à língua portuguesa. Mas, mais do que um confronto à língua portuguesa, é um confronto a quem? A Deus. Porque quem criou a linguagem do homem? Deus. E quem estabeleceu o padrão da linguagem humana? Deus. Então, quando eu começo a dizer que não é menino ou menina, não é O ou A, os artigos definidos, estamos falando no nosso português, eu digo que enfim, que não tem um padrão, eu estou indo de encontro a uma ordem estabelecida por Deus. Quando eu digo que 2 e 2 são 5, porque afinal de contas, foi você que falou, não foi, no acampamento? Bruno, foi quem falou? Foi Diego? Como é mesmo o nome que você falou, que se dá agora? Pronto, então segundo Diego, racismo estrutural. Então quer mexer até na matemática. Porque é aquela ideia de você pode ser o que você quiser. Então, 2 e 2 pode ser 5. Então veja, quando alguém faz isso, não é simplesmente um confronto a Aristóteles. Aristóteles era matemático? Era, né? É porque eu não sou de exatas, sou de humanas, tá? Então não é simplesmente a Pitágoras, não é uma afronta a Einstein, é uma afronta a Deus. Porque no universo criado por Deus, estabelecido por Ele, 2 e 2 são 4. Então, você dizer que 2 e 2 são 5, você está afrontando o Criador. Então, a gente precisa, enquanto cristãos, ter essa visão, para que a gente possa entender que, como eu falei no início, dia após dia, Deus é negado. Até mesmo por aqueles que dizem assim, eu creio que Ele existe. Mas quando começam a fazer esse tipo de prática, em nome de uma sociologia ou qualquer outra coisa, estão, na verdade, negando ao Senhor, indo de encontro à ordem que Ele estabeleceu. Então, por isso que nós somos contra linguagem neutra,
somos contra esse racismo aí estrutural, somos contra esse racismo que diz agora natural também. Teve uma pessoa ligada ao governo que botou assim: você percebe o racismo quando o céu está com as nuvens pretas, as pessoas vão lá e tiram a roupa do varal. Aí ela enxerga isso como racismo. Tweetou um negócio desse. Procura para tu ver. Pois é, sou ligado ao governo. Então assim, você percebe como o racismo já está impregnado quando as pessoas veem as nuvens pretas e vão lá e tiram a roupa do varal. Então veja, irmãos, isso a gente acha um absurdo, é um atentado à inteligência do ser humano, mas mais do que isso, é uma afronta a Deus. Tá? Então, como cristãos, precisamos enxergar essa realidade dessa maneira, para combater, não porque eu amo o português, a língua de Camões, não porque eu amo a matemática, mas porque eu amo o Senhor, aquele que criou e estabeleceu ordens. Né? Então, esse é o argumento moral. Continuando. Até aqui, irmãos, vocês estão entendendo? Você pode pensar assim: mas pastor, para tudo isso aqui eu tenho uma resposta na ponta da língua. Não que eu esteja respondendo de fato, mas me veio agora o que alguém pode dizer. Sim, alguém pode trazer respostas. Como nós falamos, esses argumentos eles não são exaustivos, no sentido de que são definitivos. Vai dar o checkmate. Não. Eles vão ter até mesmo falhas, mas são importantes, né? Dentro desse aspecto, como para que você possa gerar um contraponto. Mas entendendo sempre, não se apegue a eles para afirmar a sua fé. Tá certo? A fé deve estar na crença. Deus existe, ponto. Argumento histórico teológico. O que é que diz esse argumento? A partir do desenvolvimento das civilizações, observa-se que há um objetivo sendo buscado. Isto aponta para um sábio e onipotente governador no mundo. Então você vê a história das civilizações, você vê a história da humanidade, o desenvolvimento das nações, o desenvolvimento que elas trazem. Aí você olha para isso e você diz assim: olha, existe alguém que está governando sobre tudo isso. Aí veja o que vai dizer Provérbios 21:1. Provérbios 21:1. Pedir ao nosso irmão Paulo para fazer a leitura. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Pronto, certo? Então, nós vemos isso. A partir do desenvolvimento das civilizações, observa-se que há um objetivo sendo buscado, está aponta para um sábio e onipotente governador do mundo. Como nós vimos, quando nós expusemos aqui o livro de Esdras, nós vimos exatamente essa realidade de Ciro, governador da Pérsia, permitindo que os judeus retornassem à Babilônia. Alguém que não tem essa visão e esse entendimento do Senhor operando vai dizer assim: olha como os judeus tiveram sorte. O governador subjugou a Babilônia e permitiu que eles voltassem então para Jerusalém. Olha que sorte! Está vendo aí que sorte ter sido Ciro que assumiu o lugar naquele momento? Aí nós vemos, não, isso é o Senhor que está demonstrando e realizando os seus propósitos. Argumento histórico teológico. E por fim, irmãos, argumento histórico ou etnológico. Entre todos os povos e tribos da terra, há um sentimento religioso que se revela em cultos exteriores. Visto que o fenômeno é universal, deve pertencer à própria natureza do homem. E se a natureza do homem naturalmente leva ao culto religioso, isto só pode achar sua explicação num ser superior que constituiu o homem um ser religioso. Ah, pastor, mas essas pessoas aqui adoram outros deuses. Adoram as árvores, adoram as águas, adoram os peixes, os pássaros. Então, como é que isso pode ser utilizado?
pode ser utilizado na necessidade que este homem tem de uma ligação com o ser superior. E por que eles buscam, então, outras coisas senão a Deus? Por causa do pecado, que desvirtuou esta relação. Então, o pecado trouxe ao homem esta consequência de adorar a criatura em lugar do Criador. Mas perceba, o sentimento da religião existe. Então, não é produto do homem. Então, assim, quem criou a religião foi o ser humano. Não. Quem criou a família foi o ser humano. Não. São manifestações da maneira como Deus criou este homem, para viver em íntima comunhão com Ele. Essa comunhão foi quebrada no Éden, mas ainda assim o homem tem essa necessidade. E ele vai manifestar essa necessidade a partir dessa busca por alguém superior. Por causa do pecado, com a visão deturpada, ele vai dizer que esse computador é um ser superior, mas ele vai manter uma relação. Aí o argumento histórico-etnológico diz isso. Essa existência de que existe no homem essa necessidade pelo sagrado comprova e aponta para a existência de Deus. Vai lá, por favor. Pode falar. Lembra lá de Paulo quando chegou em Atenas? Os vários altares para vários deuses, e aí ao Deus desconhecido. Aí Paulo pega aquele contexto ali e diz, olha, esse Deus aqui é o Deus que eu estou pregando. Aí começa a falar acerca do Deus verdadeiro. Mas existia, e como existe até hoje, no homem essa necessidade de um ser superior. Tá? Por isso que devemos pregar o Evangelho, para mostrar para ele que existe Deus e que Jesus é o caminho para ter comunhão com Deus. Mas o sentimento da religião existe. Tá? Eu disse que ia citar Calvino, rapidamente. Calvino vai chamar isso de semen religiones e sensus divinitatis. Semes religiones, semente da religião. Ele vai dizer que essa semente foi plantada no coração do homem quando Deus o criou. É uma parte inerente da natureza humana e todos, sem distinção, têm uma predisposição para buscar o divino. Então, por quê? Porque Deus o criou desta maneira. Já aos sensus divinitatis, Calvino usa o termo para descrever a capacidade inata do ser humano de reconhecer a existência de Deus, ou seja, de um ser superior. Concluímos que uma vez que todos nós sabemos que Deus existe, as tentativas de ignorar a sua existência não passam de um disfarce utilizado para justificar a rebelião do homem contra Deus. Então, esses dois termos aí, semente da religião e senso do divino, são maneiras como Calvino demonstrou isso aqui que nós chamamos de agora de argumento histórico ou etnológico. O homem com essa necessidade de um relacionamento com o ser superior. Tá? Irmãos, esses são os argumentos. Tá? Em alguns locais, tratados como provas, nós preferimos tratar como um argumento. Para concluir, eu vou então trazer as ressalvas. Eu trouxe uma ressalva no início, não é, com o Bavin, que vou trazer agora mais uma ressalva, para que a gente possa entender onde colocar esses argumentos, tá bom? Para que a gente possa saber utilizar tais argumentos, mas dentro dos seus devidos lugares, tá bom? Olha só o que vai dizer esse autor, o Gerald Bray. Ele vai dizer assim: é um fato que esses argumentos só têm tido sucesso em animar a fé das pessoas que, de alguma forma, já creem na existência de Deus. A gente aqui. Tá? Então, ouvir isso aqui dá esse ânimo. Realmente, Deus existe. Realmente, é isso aí. Olha aí a explicação. Olha aí uma prova. Eita, eu vou dizer isso a meu colega amanhã na escola. Dá um. Certo? É isso que ele está dizendo. Porém, os céticos nunca tiveram qualquer dificuldade em colocá-los de lado ou oferecer explicações alternativas para os fenômenos que os cristãos citam como evidência para a existência de Deus.
Então se prepare, você vai citar um argumento, se você citar, mas você pode receber a resposta. Tá? A teologia cristã não nega as acessões positivas feitas pelas provas clássicas, isso que nós vimos aí, mas é cuidadosa em colocá-las dentro de um sistema de crença que não depende delas como evidência para as suas afirmações. Por quê? Porque nós cremos pela fé. Certo? E a fé é o que mesmo? Segundo Hebreus, é certeza de que mesmo? Coisas que não se veem. Então, nesse aspecto, nós somos chamados a caminhar pela fé. Muito embora que a nossa fé, ela está alicerçada em fatos. E qual é o fato principal da existência de Deus? A própria existência de Deus. Deus existe, nós cremos e nós assumimos como pressuposto. Tá? Então, são importantes, anima-nos, mas não são a base. Por quê? Porque se você alicerçar a sua fé nesses argumentos e alguém de repente contrapô-los, aí você vai dizer assim, ai meu Deus, e agora? Destruir o meu cristianismo. Não. É a mesma coisa, alguém já disse assim, o que é que aconteceria com o cristianismo se amanhã descobrissem o corpo de Jesus Cristo? Manchete, plantão na Globo. Descoberto em Jerusalém o corpo de Jesus Cristo. Provas dão conta de que Jesus Cristo não ressuscitou. Descobriram o corpo dele. Está lá, o esqueleto. E aí? O que seria do cristianismo? O que seria de vocês? O que seria de mim? Vamos tirar a Globo da jogada? Toda a ciência, todo mundo diz como um fato. O corpo de Jesus é descoberto em Jerusalém. E aí, 2000 anos de cristianismo iriam ruir? Mas veja, iria ruir o cristianismo? Vocês iam se desesperar, domingo o culto ia estar vazio aqui, ia estar só o pastor, os presbíteros, os diáconos, alguns irmãos chorando, ai meu Deus do céu. E agora, iria? Não. Por quê? Porque nós cremos. Prova maior não há do que a própria fé que Deus colocou em nosso coração. Certo? Então, nesse aspecto, nós não precisamos de provas, porque nós cremos. E essa fé ninguém pode tirar de nós. Não pode aparecer o que for. Creio que Jesus ressuscitou. Ele vai voltar, ponto. Certo? Então, não se baseie nisso. Mas utilize para conversar com alguém. E aí, quem sabe, o Espírito Santo aplica, segundo a sua vontade, estes argumentos para que possa entender e dizer assim, olha, faz sentido. Junto com os textos que nós citamos aqui e outros que você possa encontrar. Tá? Então, para concluir, mais uma grande citação do Bavinck, ele vai dizer o seguinte, acerca desses testemunhos aqui que nós falamos. Coletivamente, os testemunhos que Deus nos envia no mundo e são condensados nas assim chamadas provas, são nada menos que a revelação do nome do Senhor, por meio do qual Ele se faz conhecido às suas criaturas e nos dá o direito de nos dirigirmos a Ele. Juntos, eles o tornam conhecido a nós como ser divino que deve ser concebido por nós como necessário e necessariamente existindo, que é a causa única, primeira, absoluta de todas as criaturas, que consciente e propositadamente governa todas as coisas e que, acima de tudo, revela-se como santo na consciência de todo o que crê. Então, antes destas provas, a gente deve assumir o fato: Deus existe. Ele é absolutamente necessário. Ele é a causa única, primeira e absoluta de todas as criaturas. Então, irmãos, que a sua fé não seja abalada por pessoas que tentam negar a existência de Deus, ridicularizar a sua crença, colocar dúvidas, que você possa ter essa fé no Senhor, aumentada a cada dia, pedindo isso a Ele, e que você assuma isso. Deus existe. Os argumentos são interessantes para nós usarmos
mas nunca para ser a base da nossa fé, porque a base da nossa fé é a própria revelação que o Senhor nos deu e que nos fez crer nela, mediante o seu Espírito. Deus existe, a Ele seja dada toda a glória. Próxima semana iremos continuar vendo os pressupostos, tratando do terceiro. Nosso dever é conhecer a Deus. Então, se Deus existe e Ele existe, eu devo conhecê-lo. Por quê? Porque Ele permitiu ser conhecido. E nós vamos então ver a nossa necessidade de conhecermos ao Senhor. Pois não? Sim. Uhum. Uhum. Tem até um filme que eu acho que o enredo é mais ou menos esse, que descobrem e aí o Vaticano tenta esconder, enfim, tem umas coisas. Se eu não me engano é a continuação, né? Isso, né? Daquela linha lá, né? Com Tom Hanks, se eu não me engano, né? É isso. Bom, irmãos, vocês entenderam? Deu para entender? Então veja, os argumentos são importantes, mas são definitivos? Não são definitivos. As pessoas vão crer por meio deles, só o Espírito Santo aplicar no coração delas. Mas anime sua fé a partir disso, vendo toda a manifestação da existência de Deus, e que a sua fé esteja alicerçada na revelação especial que Ele deu a nós, a sua palavra, que manifesta o seu ser e suas ações. São as chamadas relíquias, né? Não apenas lá. Vamos ficar de pé para a gente orar? No Juazeiro, aqui no Ceará, um dos sinais que são acreditados ao padre Cícero, para inclusive fazer com que ele seja canonizado, porque para ser canonizado tem que ter 3 sinais reconhecidos. Um dos sinais é que uma hóstia, segundo, contam que uma hóstia se transformou em sangue na boca de uma beata. Então, quando ele colocou a hóstia na boca dela, a hóstia se transformou em sangue, e isso é tido como um sinal. E aí tem até o pano onde ela limpou o sangue, o pano é tido como uma relíquia. E aí tenta-se, a partir desse sinal e outros sinais, mostrar que ele é um santo. Né? Então não é só em Roma, não, mas em várias igrejas acontecem esses sinais aí, que comprovam que a hóstia é o corpo de Cristo, literalmente falando, né, como eles creem. Né? Bom, irmãos, nós vamos orar encerrando. E próxima quinta, se o Senhor permitir, iremos continuar. E vamos ver, então, nosso dever é conhecer o Senhor. Nós vamos orar encerrando com o presbítero Valdeci. Irmãos, os nossos avisos. Amanhã às 17 horas, né, como de costume, programa de rádio, na Rádio São Bento FM, transmitida também pelo nosso canal no YouTube. Sábado, às 19 horas, nós teremos aniversário de 43 anos da nossa PH. Na ocasião, o preletor será o reverendo William,
William Chaves, da igreja da Jorubeba. Isso. Então, apesar de ser uma programação da UPH, todos os irmãos estão convidados, né? E no domingo, as nossas programações normais, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas, o nosso culto solene. Mais algum aviso? De alguma sociedade interna? Não? Então, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares.